Olá, amados, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É assim que eu gostaria que você se sentisse. Deus é o nosso Senhor, aquele que sempre nos guia, nos guarda, aquele que sempre está ao nosso redor, à nossa volta, sempre vai à nossa frente. Então, por isso, nós somos propriedade do Senhor. Se sinta assim, que você possa se sentir abraçado, protegido pelo Senhor neste instante inicial deste podcast. Satisfação falar contigo, que você tenha um tempo de meditação, reflexão edificante e também que você possa exercer este momento, exercer uma ação missionária, enviando este áudio, enviando este podcast para alguém que com certeza esteja precisando ouvir a palavra do Senhor. Bem, nós vamos fazer a meditação hoje no Salmo de número 84 e a leitura será feita na Bíblia de Genebra. A leitura do Salmo 84, a palavra do Senhor diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Palavras do nosso bendito Deus. É de fato um salmo muito bonito, muito belo, que fala ao nosso coração. De forma geral, o Salmo 84, aqui o autor, o salmista, expressa um profundo desejo pela presença de Deus, né? Quando ele diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É um texto que se assemelha muito também com o Salmo de número 42, quando a gente percebe neste Salmo essa vontade, esse desejo de suspirar, né, a presença, de valorizar estar na presença de Deus, de ter anseio, vontade de estar na presença de Deus. E ao que tudo indica, o salmista que quando descreve, faz este salmo, indica que ele estava longe do templo, né? O templo, o santuário, era o local da revelação de Deus, o local onde Deus falava com as pessoas, falava com o seu povo. E o salmista aqui, ao que tudo indica, estava distante da igreja, vamos dizer assim, estava distante do templo. É parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos distantes do templo e para muitos é importante estar na presença de Deus no templo, mas, claro, do ponto de vista teológico e bíblico, o Senhor não está lá, adstrito, né? Preso no templo, Ele está onde nós estamos. E o que se assemelha mais aqui deste salmo conosco é que, da mesma forma que o salmista aqui ansiava, tinha vontade de estar na presença do Senhor, nós também podemos e devemos buscar todas as manhãs, a cada instante, e termos este desejo, essa vontade, essa ânsia de estar na presença do Senhor, esse anseio, né, de experimentar um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus e também com o Senhor Deus. Então, olhando do ponto de vista geral, a gente percebe que o salmista queria estar no templo, na presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais estar no templo para estarmos na presença de Deus. Nós já temos a presença de Deus em nós. O que nós precisamos é sempre estarmos em um relacionamento íntimo com o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então diga para o Senhor nesta manhã, nessa oportunidade: quão amáveis
são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E mais do que isso, né, o verso 2 complementa aqui um pouco daquilo que está no verso 1. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É como se nós pudéssemos dizer assim, a minha alma, né, o meu ser suspira pela presença do nosso Senhor. E mais do que isso, o salmista tinha ao seu Deus, ao Deus de Israel aqui, como um Deus poderoso, um guerreiro, né? Um guerreiro que protegia o seu povo. Da mesma forma, nós podemos e devemos nos sentir assim. Deus é aquele que vai à nossa frente, Deus é o nosso guerreiro, aquele que nos socorre, aquele que luta por nós. Então, nós hoje podemos e devemos nos sentir assim, né? Deus é aquele que está sempre à nossa frente, ao nosso redor, ao nosso derredor, e Ele guerreia por nós. Ele vai à nossa frente, nos livrando e nos poupando das dificuldades do ponto de vista espiritual e também, por que não dizer, do ponto de vista material. E o verso 2 acrescenta ainda uma expressão muito bonita, né? Muito viva, muito real. Ele diz lá no final, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, né? O verdadeiro objeto da devoção aqui do salmista não era o santuário, não era o templo, não era a estrutura, mas o verdadeiro objeto de devoção aqui era o Deus vivo, o Deus que se revelava. E era tentador para Israel esquecer-se também de Deus e depender de elementos externos. Isso pode acontecer conosco, né? Nós podemos esquecer um pouco de Deus em situações da nossa vida, por onde nós estamos passando, e nos atermos aos elementos externos da presença de Deus. Mas não podemos nos esquecer e não podemos caminhar paralelamente à relação com Deus, né? Nós temos que exultar, nós temos que querer ter um relacionamento com Deus vivo, porque hoje muitas coisas podem tirar a nossa atenção do Deus vivo. O verso de número 3, né, quando ele diz assim, o pardal e a andorinha, né, estes pássaros, e ele descreve assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, né? Aqui quase que um desejo, né, assim como os pássaros tinham a casa de Deus como um acolhimento, como uma proteção, há aqui uma expressa vontade do salmista de anelar, de desejar o mais profundo do seu ser, de estar também na presença e mais perto possível de Deus. E nós todos devemos nos sentir assim, buscar assim. Eu, assim como você, nós precisamos de alguma maneira também ter na casa de Deus e também ter essa sensação de que Deus é conosco, Deus está conosco. É por isso que eu quero deixar essa reflexão com vocês nesta oportunidade, né? Assim como os pássaros encontravam acolhimento na casa do Senhor e proteção, o sentimento de proteção, assim também eu e você possamos encontrar essa sensação, né, de proteção e acolhimento na presença do nosso Deus. E o verso 4, nós vamos encerrar a reflexão no verso de número 4, né? Ele vai dizer, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É um lugar onde Deus habitava na terra, né? Era o santuário, o tabernáculo. A presença sentida de Deus era sentida ali. Hoje, mais do que nunca, né? Nós também podemos e devemos buscar participar na casa de Deus, nos envolvemos com o culto. É claro que do ponto de vista da pandemia, nós devemos também nos proteger, mas esta palavra do Salmo 84 é uma palavra que vai de encontro à busca dos servos de Deus pela presença de Deus, que no momento em que estamos cultuando na casa de Deus, Deus está presente. No momento em que estamos cultuando na nossa casa, quando separamos este momento para a comunhão com Deus, também Deus está conosco, a presença de Deus está conosco, né? E isso precisa estar muito claro para mim e para você. Por mais que talvez a gente não sinta hoje tanta segurança também
nos deslocarmos até a casa de Deus por conta do tempo que estamos vivendo, nós, claro, temos que ter essa certeza quando também buscamos comunhão com Deus em nossa própria casa, né? Deus está conosco também em nossos lares, aonde nós estamos nos deslocando, durante o nosso deslocamento. A gente tem que ter essa certeza de que a presença de Deus é uma presença de fato real. Aonde quer que estejamos, o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Que você, assim como o salmista, tinha vontade, tinha desejo, anelava, né? Suspirava pela presença do Senhor, pelo Deus vivo, assim também você deve fazer. Que você, neste exato momento, que você possa se debruçar diante de Deus e dizer para Ele que Ele é essencial para a sua vida, que Ele é o centro da sua vida. Que Deus esteja contigo nesta semana ainda, no final de semana, que Deus continue contigo aonde quer que você caminhe, que a presença de Deus, a boa mão de Deus, a sensação, o sentimento de pertença ao Deus vivo esteja na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você caminhe, e que o Espírito de Deus possa te fazer sentir nessa hora essa sensação de que de fato você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tenha uma semana abençoada, um final de semana muito bendito, e que Deus responda às suas orações em nome do Senhor Jesus. Um abraço, um forte abraço do pastor Jean neste momento.